Bem-vindos ao nosso programa de saúde hoje. Gente, olha, nós temos um convidado especial aqui hoje, o pastor Tiago Brunet. Ele tá falando sobre o jejum e vamos assistir o que ele vai falar. Gente, presta bem atenção. Eu já tô até aqui com o meu caderninho na mão e vamos anotar tudo que ele falar, porque está comprovado pelo Ministério da Saúde que tá certíssimo. Então vamos ouvir o que o pastor Tiago Brunet tá falando para nós aqui hoje. O poder do jejum. O jejum é uma coisa que mudou completamente a minha vida física, a minha vida emocional, a minha vida espiritual, principalmente. Uma pessoa que também precisa melhorar sua vida física, porque o jejum, eu não vou entrar em nenhum assunto de nutrição, nada disso que não é minha área, né? Não sou endocrinologista, não sou médico, mas, inevitavelmente, ao falar do jejum espiritual, a gente sabe que isso vai impactar na tua vida natural, física também. O jejum, ele tem um poder muito específico. Primeiro, eu quero que você entenda que Jesus foi o nosso exemplo em tudo. Sim. Eu não vou falar de religião, presta atenção. Eu não vou falar aqui de religião ou de algo que você faz na sua igreja, não é isso não. Eu vou falar do maior exemplo de todos, né? Jesus, historicamente, inclusive. O homem que dividiu a história. Nós estamos em 2023 depois de Cristo. Ele dividiu a história, né? A cronologia é baseada nele. Então, gente, tranquilo. Eu vou te ensinar coisas científicas com base na sabedoria milenar que é a Bíblia, para você ver que se Jesus foi exemplo em tudo, então ele também jejuou. Porque a Bíblia diz que ele foi exemplo para todas as coisas. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Se ele foi exemplo em tudo, isso quer dizer que existe algo poderoso no jejum. Jesus fez muita coisa só para mostrar para a gente como sobreviver nessa terra maligna, nesse mundo de caos. O jejum aparentemente te enfraquece, né? Porque você fica sem comer. Mas na verdade, não existe nada que te deixe mais forte do que o jejum. Pega logo essa chave de primeira. Não existe nada espiritualmente falando que te deixe mais forte do que o jejum. Daniel foi um grande profeta judeu, escravo na Babilônia. Ele estava aprisionado na Babilônia e ele servia à mesa do rei. Daniel, tempos depois desse versículo que nós vamos ler, torna-se o governador da Babilônia, tamanha sabedoria que ele tinha. Mas, antes de toda essa sabedoria se manifestar, antes do tempo dele de governar chegar, Daniel entrou num profundo jejum. Está lá no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 2, e diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Nenhum tipo de alimento agradável eu comi. Não comi carne e nem bebi vinho durante esses dias. Não passei perfume até que se cumprisse essas 3 semanas. Então, durante 3 semanas, Daniel ele se apartou de tudo que dava prazer. Ele se apartou, né? Se colocou distante de tudo que dava prazer ao corpo, de tudo que era bom. A carne, você imagina se carne é bom hoje, em que tem mega produções no mundo? Imagina na época de Daniel, milênios atrás no Oriente Médio, era uma coisa muito mais rara. E ele se absteve da carne, se absteve do vinho, que na Bíblia significa prazer e alegria. Então, ele se absteve por 3 semanas de tudo que era agradável, nem perfume ele passou. Que a Bíblia chama de unguento, né? Não me ungi com unguento, não passou perfume, para que ele tivesse realmente essas 3 semanas separado para Deus. A aparência dele estava melhor do que todo mundo do reino inteiro. Ou seja, ele sem comer melhor do que os outros, a aparência dele estava melhor, o humor dele estava melhor, né? Ele estava ainda mais sábio e inteligente. Então, o jejum aqui deixa claro, o jejum de Daniel, que não é só uma questão espiritual, que eu já vou chegar na importância espiritual do jejum, mas é claro que melhora teu corpo e tua aparência. É claro que melhora o teu humor. Você imagina, por exemplo, você jejuar a última refeição do dia, o jantar. Então, você costuma jantar, vamos supor, 7, 8 horas da noite, você não vai jantar hoje. Então, sua última refeição foi 4 da tarde, um lanchinho da tarde, você não janta, só toma água ou chazinho à noite.
no outro dia, é claro que você vai acordar com um humor melhor. É claro que você vai dormir muito melhor do que se tivesse comido. É claro que você vai acordar com umas gramas a menos. É claro. Então, fisicamente, é indiscutível, inclusive na ciência, o poder do jejum. Nós temos pesquisas aqui de várias fontes, eu vou citar uma fonte aqui da revista Isto É, que afirma que você ficar sem comer por períodos determinados com acompanhamento médico pode ajudar a combater as diabetes, as doenças cardiovasculares, a epilepsia e até mesmo diminuir células cancerígenas. Né? Existem estudos, documentário na Netflix, de que pessoas, para regredirem o câncer, entram em períodos longos de jejum. Mas eu não vou entrar muito no assunto físico, porque eu não sou nutricionista, eu não sou médico, não é minha área, tá? Isso você tem que buscar com um profissional. Eu sei que tem respaldo na ciência, que tem comprovação médica, científica, que o jejum ajuda o ser humano fisicamente. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu sou prova disso, porque eu perdi 11 quilos, né, há um tempo atrás, um ano atrás quase, e não fiz dieta, só comecei a ir para academia depois que eu perdi esses 11 quilos, 10 quilos e 800, basicamente só com jejum intermitente, ou seja, eu parava de comer às 7 da noite e voltava a comer meio-dia do outro dia. Só fazendo isso, num período aí de 2 meses e meio, eu perdi esses 10, 11 quilos. Claro que eu tive acompanhamento, eu estava num acompanhamento médico. Não faça isso sem não ter o médico, fazer os exames, tá? Para você não achar, o Thiago falou, vou sair fazendo. Não, eu estava coordenando, o médico estava coordenando o meu processo, tá bom? Porque eu tomava as vitaminas certas durante o dia, tinha toda a suplementação para isso. Agora, você sabe qual é a maior vantagem natural, Wesley, do jejum? Qual? Autocontrole. Anote isso aí, pessoal, que a Bíblia chama de domínio próprio. Quanto mais você acostuma-se a orar, a jejuar, orar também, mas a jejuar, mais autocontrole, mais domínio próprio você tem. Você aprende a dizer não para outras coisas também. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3 que quem consegue frear a boca, consegue frear todo o corpo. Então, se você consegue frear o que come, jejum, você consegue frear também o que pensa, o que faz, o que fala. É muito bom isso. É bíblico. Cientificamente, vamos voltar para a parte natural do jejum. O jejum te dá mais poder de concentração. Então, existem algumas dúvidas que chegam o poder natural do jejum. Qual o poder físico, natural, sem contar a parte espiritual agora, do jejum? Aumenta o teu poder de concentração. Te ajuda a dormir melhor. Te dá autocontrole. Melhora o seu humor. Aumenta a sua resistência. Tira você do piloto automático. Quando você está, sabe, só procrastinando, só levando sua vida no piloto automático. E também te blinda emocionalmente. Porque quanto mais você consegue dominar sua vontade de comer, mais emocionalmente você fica no controle. Mais emocionalmente você fica no controle. Inclusive, os médicos concordam que o estômago, o intestino, na verdade, é o segundo cérebro. E como funciona o seu intestino vai funcionar o teu humor, tua maneira de pensar, junto com o principal, que é o cérebro. Então, gente, não vamos brincar com o assunto jejum. É um assunto sério que vai te fortalecer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, tá bom? Tem efeito sim, mas o jejum bíblico é de alimento. O jejum bíblico é de alimento. Então, por exemplo, tudo aquilo que te dá muito prazer, tudo aquilo que te custa, é o que você deve jejuar. Então, qual é o primeiro passo do jejum? Selecionar as coisas que mais te custam deixar de comer. Por exemplo, Thiago, eu ainda não tenho condições de fazer jejum de uma refeição porque eu trabalho muito e se eu não comer, eu desmaio. Então eu não passei no médico ainda para me dar uma suplementação, para me dar, assim, quais são os melhores horários de eu jejuar. Ótimo. Então começa com aquilo que você gosta muito. Daniel não fez um jejum total de comida. Ele cortou carne e vinho e tudo que dava prazer a ele. Então, tudo que dava prazer a ele, usar perfume, comer carne, beber vinho, ele cortou durante 21 dias. E a Bíblia diz que ele se tornou mais bonito em aparência e mais inteligente do que todos os outros. Poder de concentração. Melhorou a parte física e emocional.
tá? E espiritualmente, sem dúvida, fortificou a vida de Daniel, porque logo depois ele começa a interpretar sonhos, ele assume o governo da Babilônia por causa do dom que é ativado. O jejum ativa dons. O jejum te dá poder de escolha. Quando você começa a controlar o que come, você controla muitas outras coisas, você começa a escolher melhor. O jejum mostra que você pode superar muitas coisas. Tem gente que fala, jamais conseguiria ficar sem comer. Depois você vence o jejum, você fala, caramba, eu posso muito mais do que eu pensava. O jejum, ele tem um passo a passo bíblico, que é primeiro você escolher o que vai jejuar. Você vê que jejum é um assunto que está em toda a Bíblia, o tempo todo. Em toda a Bíblia, o tempo todo. Por quê? Porque tem muito efeito. Porque dá muito certo. O jejum te faz melhorar em tudo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, voltando ao ritual do jejum, ao passo a passo, escolhe os alimentos. Essa semana vamos jejuar, pessoal? O Wesley quase... Não, se não quiser, não jejua não. Não, fica do jeito que tá. Então vamos escolher 3 coisas que a gente vai jejuar essa semana. Agora sim? Agora, de bate pronto. Primeiro, alguém aceita jejuar uma refeição inteira? Sim. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Almoço? Almoço. Então nós vamos jejuar o almoço, né? E eu quero também mais 2 sacrifícios de vocês. Tem que ser sincero de coração, porque Deus só atende se for sincero de coração. A motivação do coração é o mais importante. Chocolate, vocês gostam? Chocolate. Gosta mesmo? Paçoca é uma coisa. Não, tem que ser chocolate. Não, mas tem que ser algo que você coma semanalmente. Chocolate. Paçoca. Então, paçoca e chocolate, todo tipo de doce, pronto. Açúcar. Doce e açúcar, pronto. Não, pra mim. Jejuar não tem a ver com religião. Tem a ver com a sua determinação. E até o próximo vídeo. Um grande abraço ao pastor Thiago Brunet.